do promotor público, Dr. Franklin Lobato, para conversar com a gente sobre crime eleitoral. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Queria agradecer mais uma vez, Valdo, o seu convite. É sempre um prazer estar aqui para esclarecer os nossos ouvintes sobre uma questão tão importante que é essa questão dos crimes eleitorais. E quais são os elementos principais que compõem a corrupção ativa, a corrupção passiva, contextualizando o crime eleitoral conforme o artigo 299 do Código Eleitoral, doutor Franklin? Bom, vamos então por partes, né? Primeiro, a corrupção ativa. Infelizmente, hoje, tanto o candidato quanto o eleitor estão utilizando da corrupção. O candidato da corrupção ativa e o eleitor da corrupção passiva. Mas o que é corrupção ativa? É o candidato que oferece, que promete alguma vantagem para o eleitor para conseguir o voto do eleitor. E aí eu poderia falar aqui uma gama de situações que vão desde oferecer um cargo na prefeitura ou na Câmara, fornecimento de telha, cimento, areia, medicamento, até cirurgia, vaga na escola, etc. Então, tem várias situações em que o candidato, infelizmente, ele incide na corrupção ativa eleitoral, porque ele se prevalece do poder econômico, do poder político, para poder comprar aquela vantagem do eleitor. E o eleitor, por seu turno, né, tipo, o furto só existe porque tem um receptador, o eleitor solicita, recebe aquela vantagem, aceita aquela vantagem, praticando a corrupção passiva. Mas é preciso ressaltar, Valdo, que essa situação ela gera uma série de consequências para a democracia. Primeiro, que nós estamos reduzindo os nossos pleitos a pleitos que não respeitam a igualdade de condição. Não se exercita mais aquela questão daqueles ideais do candidato, não. Nós temos aí um grupo que se une e com o poder econômico ele consegue comprar e ganhar aquela eleição. E o eleitor, por seu turno, que se deixa vender, sabe que naquele momento que ele está se deixando vender, ele está gerando para aquele candidato que comprou o voto dele se autorressarcir quando ele for exercer o cargo público. Porque nós sabemos que essas campanhas, em que são gastos milhões nas campanhas, não é um dinheiro do candidato. Muitas das vezes é um dinheiro que o candidato vai utilizar, que é um dinheiro que vem de uma verba do partido político, de empresários que se aliam a ele para ganharem futuramente as licitações, os contratos da prefeitura, do governo do estado e até do governo federal, e que vão, naquele momento, superfaturar aquela obra, superfaturar aquela prestação de serviço, para se ressarcir do dinheiro que eles ganharam através da corrupção eleitoral. Então, é um mal realmente muito grande para a democracia. Nós estamos violando o princípio democrático, o princípio da igualdade, né, da paridade de armas dos candidatos nas eleições. Agora, tudo isso que o senhor diz que acontece, realmente acontece. E por que não tem ninguém preso? Essa campanha no primeiro turno aí, houve muitas denúncias de compra de votos, de derrame de dinheiro, e eu não vi ninguém, nem candidato, nem o ativo, no caso, nem eleitor, o passivo, nesse conceito de corrupção eleitoral. Bom, não vi ninguém preso. Eu tenho que concordar contigo e fazer um esclarecimento aos meus amigos que estão ouvindo agora aqui o Mix Atualidade, de que realmente isso acontece porque, infelizmente, corrupção eleitoral, boca de urna e outros crimes eleitorais, eles são crimes de menor potencial ofensivo. Então, são crimes que a pena máxima é muito pequena,
por ser muito pequena, a pena mínima também é pequena, já começa com a pena de 6 meses, vai ter no máximo 2 anos, 1 ano, e aí são penas de detenção, aquelas pessoas vão, então, não vai ser feito nenhum inquérito, a pessoa não vai ser presa nem em flagrante, ele vai ser feito o TCO, esse TCO é um resumo do inquérito, a pessoa... Termo circunstancial de ocorrência. Termo circunstanciado de ocorrência. Que não vai dar em nada. Que, na verdade, vai para o juizado especial, e aquela pessoa chega lá no juizado e ou ele vai fazer uma composição civil, ou ele vai fazer normalmente uma transação penal, que é uma proposta que o Ministério Público propõe a ele, da aplicação de uma pena não privativa de liberdade, então seria uma pena restritiva de direito, pagamento de cestas básicas, interdição de final de semana, uma prestação de serviço num local, se ele for enfermeiro, ele vai prestar serviço. É uma ponta que é a ponta final, que mostra que o crime foi um crime de pequeno potencial ofensivo, mas a outra ponta, a ponta da origem, a ponta do acúmulo, vamos lá, do acúmulo desse dinheiro. Esse dinheiro veio de onde? É lavagem de dinheiro, é dinheiro do tráfico, enfim. Mas nem tudo está perdido, Valdo. Primeiro eu queria ressaltar que nós teríamos que fazer com a legislação eleitoral o mesmo que hoje o governo federal está fazendo com a legislação ambiental. Aumentar as penas. Porque se a gente fala um pouquinho, fazendo paralelo da legislação eleitoral com a legislação ambiental, nós temos o mesmo problema. A legislação ambiental, ela tem penas muito pequenas. Porque naquela época que foi feita do governo do Fernando Henrique Cardoso, se pensava numa pessoa que faz uma queimada, aquele pequeno lavrador que está ali no terreno da casa dele, que faz a queimada, se pensava no pequeno garimpeiro que ia fazer a extração do ouro, e hoje nós vemos verdadeiras organizações criminosas que se instalam nas florestas para fazer a queimada, para derrubar a mata, para fazer a grilagem da terra. É o garimpeiro que invade áreas reservadas para poluir o rio. Então o governo se vê nessa situação de aumentar as penas dos crimes ambientais para melhor punir o infrator. É a mesma situação do crime eleitoral, voltando agora para a questão do crime eleitoral. Quando você tem uma legislação eleitoral, que é uma legislação antiga, e ela, infelizmente, ela é uma legislação que já tem muitos anos, se vê que foi pensado no momento de uma pena muito pequena. Uma pena que hoje, a maioria delas é um termo circunstanciado de ocorrência, uma pena que hoje normalmente se pune com uma pena alternativa, não existe normalmente a prisão do infrator, normalmente não se vê ele preso, mas há nisso tudo uma esperança. Por quê? Porque a gente sempre orienta como promotor eleitoral que você, cidadão, bata foto, você, cidadão, filme, que a polícia faça a apreensão desses valores que são encontrados com essas pessoas, porque se eu conseguir provar o nexo de causalidade desse valor que foi, por exemplo, utilizado para a compra dos eleitores naquela eleição, eu posso depois abrir uma investigação judicial eleitoral contra aquele candidato para impedir a sua diplomação e, se ele já tiver sido diplomado, para impedir, né, ser ele considerado retirado do exercício do cargo. Então, existem situações, sim, Valdo, que a gente vê que a Justiça Eleitoral pune determinados candidatos. Nós tivemos aí com prefeitos, nós já tivemos com governadores que foram condenados pela Justiça Eleitoral por compra de voto, por corrupção ativa eleitoral, e devido a
documentação robusta de provas, a justiça consegue punir esse candidato, e a melhor punição para esse tipo de candidato, ele não poder exercer o mandato dele, ele ser retirado da política, porque nós precisamos limpar a política desses maus candidatos para que nós tenhamos, então, enfim, o respeito ao princípio da democracia e da igualdade de armas. Falar no Brasil disso que o senhor está exaltando e que seria, com toda a sua ludicidade, o ideal, soa até engraçado quando você vê o Lula condenado e agora presidente, quando você vê o Sérgio Cabral dizendo publicamente isso é afrontoso, que ele pretende representar o Rio de Janeiro como candidato em 2026 a uma vaga ao Senado Federal, e Fernando Collor de Mello, que foi empinchado, né, transitando livremente nas nossas casas, na maior e mais representativa casa parlamentar, que é o Senado, enfim. Mas é o Brasil sendo Brasil, né? Sim, agora, eu concordo até com você. Eu acho que nós tivemos aí um problema sério de violação da coisa julgada no Brasil. Na hora em que o Poder Judiciário condena uma determinada pessoa a uma determinada pena, inclusive essa pessoa é presa, e o próprio Poder Judiciário anula essa condenação, revoga essa prisão, qual é o prestígio que o Poder Judiciário quer ter perante a opinião pública? Então, eu vejo com grande preocupação a falta de segurança jurídica das decisões do próprio Poder Judiciário. Porque se eu tenho um Poder Judiciário que condena e mantém a condenação para todo sempre, eu vou ter, para você, meu amigo telespectador, aquela credibilidade. Mas se eu, então, condeno aquela pessoa e logo mais adiante, de acordo com a conveniência política, essa pessoa é anulada, essa condenação, eu passo, então, uma descredibilidade para a população. Eu vejo e nesse caso específico, você teria o fortalecimento da convicção jurídica que condenou, porque houve dinheiro sendo repatriado, houve prisões... materialidade. Houve prisões decorrentes de depoimentos, prisões, enfim. Se a gente for mergulhar nisso, a gente não vai seguir com a entrevista. Verdade. Mas a gente pode, em outras ocasiões, debater mais sobre isso, se é uma coisa terrível, visceral. Bom, como a legislação trata a prisão ilegal do eleitor nos dias que antecedem as eleições, segundo o artigo 298 do doutor Franklin Lobato? Bom, 5 dias antes da eleição e 48 horas depois, a pessoa não pode ser presa. Aí teve até uma coisa interessante, Valdo, que o rapaz chegou lá, numa audiência de custódia, o advogado novo falou assim: doutor, mas meu cliente não pode ser preso, porque nós estamos no período eleitoral. Mas eu disse: meu amigo, preste atenção na lei. Ele não pode ser preso em situações de crimes inafiançáveis. Ora, se o teu cliente veio aqui, quebrou a cara da mulher dele, e é uma violência doméstica, ele pode ser preso. Então, vamos deixar uma coisa bem claro. O cidadão, ele não pode ser preso 5 dias antes da eleição e 48 horas depois, mas aquelas situações de crimes graves, se ele praticou um feminicídio, se ele praticou um estupro, se ele está praticando algum crime hediondo, se há um cumprimento de mandado de prisão, ele estava com a prisão decretada e é o período eleitoral, eu não posso impedir que aquela prisão seja cumprida. Quer dizer, eu vou aproveitar esses 5 dias antes, 5 dias depois, para fazer o quê? Eu bem entender? Não é assim. Então, a prisão, realmente, se for crime
afiançável, por exemplo, é uma ameaça, uma lesão leve. Aí, lógico, eu não vou prender o eleitor, vou conceder a liberdade provisória para que ele possa votar. Mas daqueles crimes graves, inafiançáveis, cumprimento de mandado de prisão, ele pode ser preso sem problema nenhum. Então, não venha querer chegar na audiência de custódia, que nós vamos, inclusive eu estarei de plantão no dia da eleição, coincidentemente sábado e domingo. Esteve no primeiro turno? Não, não estava de plantão no primeiro turno. Até me ofereceram, mas eu até não aceitei. Mas eu quero dizer, senhores advogados, que essa vedação é para crimes graves, inafiançáveis, né? Se mas isso aqui para nós, doutor Franklin, eles sabem ou não sabem? Aquela coisa do se colar-colou. Ele tentou, o cliente lá, o rapaz tinha batido na mulher, e aí, ao nosso parecer do Ministério Público, penso que com razão foi no sentido dele ficar preso, e ele disse, não, mas é período eleitoral, ele não pode ficar preso, então não bata na mulher, senão você vai ficar preso. Qual a diferença entre os crimes de impedir o voto, artigo 297, e concentração ilegal de eleitores, artigo 302? Uma coisa é a pessoa física, né, o agente da prefeitura municipal ou mesmo o particular impedir uma determinada pessoa de votar. Isso normalmente acontece porque aquela pessoa é adversário político e ele então não deixa aquela pessoa de votar. Então, individualmente ele não deixando a pessoa de votar, eu tenho a primeira tipificação. A segunda tipificação, que exige uma aglomeração, aí eu tenho que ter um grupo de pessoas que impedem aquele eleitor de votar. E, infelizmente, nós tivemos, durante essa eleição, várias situações em que nós tivemos grupos, às vezes, armados, impedindo pessoas de votar. Em todos os municípios do estado do Pará, de uma forma ou de outra, 2024, nós tivemos situações, algumas graves, em 2 municípios nós tivemos aí a influência do crime organizado. Posso até citar, por favor. Vigia e Santo Antônio do Tauá, inclusive conversei pessoalmente com o juiz de Vigia, que estava, inclusive... Em 2 municípios que a gente pode até dizer região metropolitana região de Belém. Próximo, né? A influência do crime organizado. Nós temos uma notícia de que no Rio de Janeiro, em determinado local lá, que até vou dizer, é o local, a favela de Israel, né? O Morro do Israel lá, existe uma facção que cobra dos candidatos, só faz propaganda naquele determinado local quem paga a taxa de segurança. Aqui é Ananindeua. Aqui em Ananindeua nós temos, atenção Ananindeua, nós temos informações que em alguns locais de Ananindeua só entrou candidato que pagou a taxa de segurança por crime organizado. E aí nós temos um problema sério de milícias, de envolvimento de policiais nas milícias que chefiam a prestação de serviço em alguns bairros, e aí te vende o gato-net, te vende o gás-net, né, o pirata, né, o gás pirata, e você é obrigado a comprar. Senão morre. Se você não comprar, tem a casa incendiada. Exatamente, você não tem a tua segurança, né? Isso é uma coisa muito lamentável. Quando não é a milícia, é o pessoal do crime organizado. A taxa do crime. É a taxa do crime. De extorsão. Então, nós precisamos também ressaltar, nós tivemos uma situação grave em Vigia, em Santo Antônio, em que nós tivemos, inclusive, um atentado, e também tivemos, Valdo, eu acho que foi em Uruará, que o prefeito houve um atentado contra o prefeito. E aí, nós também tivemos notícias, por exemplo, em São Sebastião, que grupos armados, às vezes com arma branca mesmo, intimidavam opositores ao candidato de determinada situação. Então, é preciso ressaltar que essas condutas, tanto a questão do impedimento individual quanto o impedimento
do grupo daquele eleitor de votar é conduta criminosa e, se for praticada com violência ou grave ameaça, mais ainda, aumenta mais a pena, porque nós precisamos assegurar que o eleitor tenha direito a votar. Essa prática de impedir o eleitor de votar, com todo respeito a regiões mais remotas, mas eu imaginava que fosse... O senhor falou de Uruará, onde o prefeito foi ameaçado de morte, mas eu imaginei que eu iria ouvir do senhor, na hora de citar esses municípios mais longínquos, Porto de Mós, Jacareacanga, Vigia e Santo Antônio do Tauá. Eu quero dizer que eu não tenho a informação aqui de que em Jacareacanga penso que pode ter havido várias situações de crimes eleitorais praticados em todos os municípios, mas as notícias que eu tenho são desses municípios, só exemplificar aqui algumas situações que eu tive conhecimento como promotor de justiça. O que caracteriza o crime de aliciamento de votos, popularmente conhecido como boca de urna, doutor Frank Lobato? Meu querido Valdo Souza, é um problema boca de urna, né? Infelizmente, nós vemos entre eleição, sai eleição, essa situação de você comprar o eleitor no dia da eleição. Isso varia, né? Alguns lugares é R$50, outro é R$200, conforme a situação financeira do eleitor. E o eleitor continua se deixando vender. E nós sabemos, infelizmente, que candidatos ou prepostos desses candidatos são encontrados com verdadeiras fortunas. Inclusive, nós tivemos a notícia aqui que foi apreendido esse valor, né, pela polícia, de um candidato que estava, através de seus prepostos, com esse dinheiro, salvo engano era R$1 milhão, distribuindo, comprando votos. Isso em Belém, isso, 1 milhão? Não, isso foi fora. Mas nós temos situações que acontecem aqui em Belém. Ananindeua ouviu-se falar em R$5 milhões. Então, essas pessoas usam do poder econômico para poder comprar o voto. Então, na hora em que eu tenho uma boca de urna que, pela legislação, é considerado um crime de menor potencial ofensivo, em que o cidadão sabe que ele vai arriscar comprando o voto daquele eleitor, mas ele não vai ficar preso, porque ele vai ser lavrado do TCO, ele vai receber um papelzinho para comparecer no juizado, e lá no juizado ele pode aceitar uma proposta de não cumprimento de pena privativa de liberdade, uma restritiva de direito, uma cesta básica, uma prestação de serviço em algum local, ele vai se arriscar a praticar isso, porque a punição é muito pequena, ou seja, o crime vai compensar. Então, nós precisaríamos de um endurecimento dessa legislação eleitoral. Mas por que não se endurece essa legislação? Porque os próprios políticos, Valdo, não querem que endureça. Os próprios políticos não querem. Adivinha por quê? Que haja esse tipo de endurecimento da legislação. E aí nós precisaríamos realmente fazer um movimento com a sociedade civil para que nós possamos, de repente, ter um projeto de iniciativa popular para que haja um endurecimento dessas penas. Mas a questão é, será que isso resolve? Porque nós tivemos aí a lei da ficha limpa, que está sendo flexibilizada através de uma alteração que está sendo feita no Congresso Nacional, até uma lei que veio de iniciativa popular, que foi a ficha limpa. Lei da ficha limpa. Eles procuram manchar, lamear, exatamente, macular. É a mesma coisa como fizeram em relação à nossa lei de improbidade, que era uma lei muito boa e que eles eram os principais vítimas da lei de improbidade, acabaram flexibilizando muito, enfraquecendo a lei, né? E isso a gente tem que dizer. Então, não sei se uma alternativa para a boca de urna seria uma reforma que aumentasse a pena, desde que houvesse, claro, um consenso de toda a sociedade que precisa se punir com muito rigor essa questão da corrupção eleitoral. Quais são as regras e sanções para a colocação de material de propaganda eleitoral nas ruas, doutor Franklin? Bom, primeiro eu vou fazer aqui um apelo, né? Senhor candidato, meus amigos candidatos, ainda nós vamos ter o segundo turno,
por favor, não vamos enxovalhar as nossas ruas com material de propaganda. Não vamos colocar nossos postes, as nossas pontes, as nossas vias públicas, as nossas praças. Eu preciso respeitar a legislação eleitoral. E, claro, se eu consigo provar o nexo de causalidade daquele candidato que está distribuindo material, sujando as nossas ruas, afixando em locais proibidos, esse candidato vai responder à luz da legislação eleitoral e poderá sofrer as consequências, que vai desde a questão do pagamento de multas, por ele estar sujando o nosso ambiente, como também ele pode, inclusive, sofrer uma ação de investigação judicial eleitoral pelo uso do poder econômico, para que ele possa, inclusive, ou não ser diplomado, ou, se for diplomado, perder a função pública dele. Porque é só com rigor mesmo que nós vamos começar a fazer com que essas pessoas se conscientizem. Nós temos um histórico grande aqui em Belém do Pará, de zonas eleitorais que ficam absolutamente sujas, empestada de material de propaganda. Não, eu mesmo pensei que com o advento do consórcio Ciclos, que nós tivéssemos um pós-eleição no primeiro turno diferente do que a gente via em outros pleitos. Mas não foi o que eu testemunhei. Havia muito diabinho, o pessoal chama santinho, eu chamo diabinho. Havia muito diabinho espalhado nas calçadas, entupindo bueiros, em meio fio, enfim. Agora, o senhor, quando fala sobre a situação de quem vive em território dominado pelo tráfico e que tem que pagar a taxa do crime, a taxa de extorsão, no caso comerciante, ou os moradores que precisam comprar o gás do Gasnet, fazer a ligação do GatoNet, sob pena de morrerem, de terem seus lares queimados, o senhor, quando vem a público para falar de todos esses horrores, o senhor não teme pela sua vida? O senhor anda com seguranças? Não, não tenho segurança. Eu já tive segurança quando eu trabalhei em São Sebastião, fui ameaçado, depois fui promotor. Já foi ameaçado? Já fui ameaçado, já andei com segurança. Alguns colegas nossos andam com segurança, mas como eu atuo nessa área hoje da violência doméstica, não atuo diretamente com o crime organizado, a gente não tem segurança. E eu também não tenho arma porque eu não gosto de arma. Mas, de qualquer forma, a gente tem que denunciar. Aqui não se está falando de A ou B, de local A ou B, ou dizendo A ou B. Ninguém está dando nome aos bois, né? Ninguém está dando, mas a gente sabe que é uma realidade. E um colega meu, promotor, me falou o seguinte: nós estamos só no início dessa catástrofe social, que é o crime organizado se infiltrando nos nossos presídios, nos nossos bairros, na nossa periferia, fornecendo não só o gás, como a internet pirata, como a TV a cabo pirata, mas também fornecendo drogas para as pessoas, fornecendo armas, fomentando essa questão do jogo, da prostituição, da biopirataria. Tudo isso é o crime organizado. Que já tem redes de postos de gasolina, redes de ônibus. Em São Paulo, grande parte da frota de ônibus está sob o domínio do PCC, do Comando Vermelho, sei lá, dessas siglas todas. Já imaginou quando eles comprarem a rádio ou a televisão? Meu patrão é um traficante. É porque o cantor vai dizer: eu sou traficante, mas é traficante do amor. Já pensou você ser funcionário? Muitas vezes, o cidadão está trabalhando numa empresa que é fomentada pelo tráfico e não sabe que o patrão dele é um traficante. Isso é uma coisa muito preocupante. Teríamos que refletir sobre essa questão do crime organizado. Só para te dar uma informação. Quando eu escrevi a minha tese de mestrado da Universidade de Coimbra, que faz mais de 10 anos, talvez
mais de 14 anos. Eu coloquei lá no livro, está lá, escrito, para quem quiser pegar o livro, já tem uns 16 anos que eu publiquei. O que eu defendia lá no livro? O que a gente chama de cooperação do Ministério Público, cooperação da polícia, a nível interinstitucional de vários estados, de vários... E na época eu peguei no livro a Eurojust. O que é a Eurojust? O que é isso? É um sistema... Como é que é o nome? Eurojust. Eurojust. Em que o sistema de justiça da União Europeia ele está todo interligado. Então, se uma pessoa pratica o crime, por exemplo, lá em Tallinn, na Estônia, o pessoal lá em Malta, no sul da Itália, sabe que aquele cidadão maltês foi lá na Estônia praticar o crime, porque eles têm um sistema interligado, como tem os americanos. Se acontece um crime nos Estados Unidos, o cidadão, dentro da viatura, ele acessa o banco de dados e consegue a informação daquele cidadão. O Brasil não tem isso. Pronto. Hoje. Aí, agora, eu vi uma reportagem que o Paulo Gonet, o nosso procurador-geral da República, estava defendendo num seminário em Roma a interligação de todos os ministérios públicos, federais e estaduais, a um sistema unificado de informações. Isso é óbvio, porque se eu não tiver, Evaldo, um sistema interligado dessas informações entre os ministérios públicos dos estados, eu não vou ter como combater o crime organizado. Já o crime organizado, ele se organiza nessa direção, né? A gente fica atrás deles. Exatamente. Então, hoje o sistema do Ministério Público do Pará não se comunica com o sistema do Ministério Público do Maranhão, nem com o do Ceará, nem com o do Piauí, nem com o do Mato Grosso. Um país enorme como esse, continental. Então, eu preciso ter essa informação, porque eu sei que o tráfico chega por ali, por Macapá, vem aqui por Belém, eu sei que tem situações que chega por ali, por Tabatinga, no Amazonas, e vem aqui pelo Rio até chegar em Belém. Então, eu preciso ter essa informação desde lá do Amazonas, desde lá no Amapá, para quando o cidadão chegar aqui, eu ter como punir. Então, eu preciso defender um sistema unificado de informações para que a gente possa combater o crime organizado. E esse sistema unificado pode servir para combate do crime eleitoral, pode servir para combate do crime ambiental, pode servir para lavagem de dinheiro, sim. Entendeu? Porque são dados compartilhados. Exatamente. Né? O que define o crime de violação de sigilo de voto e quais são as suas implicações legais, hein, doutor Frank Lobato? Violar o sigilo do voto, tem aquele caso clássico, né, do eleitor que vai lá com o celular votar e ele pega, filma ou bate foto do voto dele na urna. Não pode fazer isso, isso é crime. E também, se por acaso o mesário, um particular, na hora que o eleitor for votar, se colocar numa posição que ele possa fotografar e quebrar esse sigilo, também é crime. Eu tenho que assegurar que o eleitor, amigo eleitor, o teu voto é secreto. Você não vai dizer para ninguém. Você vai votar naquele candidato que você acha que é melhor para a sua cidade. Olha aqui, delegado Heitor Pinto, como o promotor explica a decretação da prisão preventiva do Vladimir Costa fora do período da eleição? Como explicar a decretação de prisão preventiva de alguém pela Justiça Eleitoral fora do período, no caso, Vladimir Costa, fora do período eleitoral? Bom, eu não sei especificamente do caso do Vladimir, porque não tramitou lá pela minha promotoria, mas, pelo que eu soube, eram vários crimes que ele praticou, inclusive violência política contra uma colega também deputada, e que, por conta da gravidade desses crimes, de calúnia, de injúria, de difamação, enfim, de várias situações,
e houve essa decretação por parte da Justiça. E a Justiça, ela leva em consideração o quê para uma decretação da prisão preventiva? Prova da autoria, prova da materialidade e a questão da garantia da ordem pública. Talvez o juiz, na hora que decretou a prisão, levou em consideração, bom, mas se ele vem violando essas normas, vem praticando violência política, vem praticando calúnia, injúria e difamação, e isso não se resolve, ele continua praticando, ele está violando a ordem pública. Instrução criminal, se ele não está indo para os atos processuais, se ele está intimidando as testemunhas, é um ensejo da prisão preventiva. E também a aplicação da lei penal. Se ele não tem domicílio certo, se existe o risco dele se evadir do distrito da culpa, é uma situação de decretação de prisão preventiva. Não estou aqui para julgar, não é minha função aqui julgar, dizer que foi uma coisa que foi certa ou foi errada, decisão judicial não se questiona, se recorre. Agora, quero dizer que qualquer cidadão que tiver nos autos do processo prova da autoria, prova da materialidade do crime e que houver alguma situação em que ele está prejudicando a ordem pública, a ordem econômica, a instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, ele poderá ser, sim, decretada a prisão preventiva. E nos casos de violência doméstica, que a legislação é mais rigorosa, mais rigor ainda. Em situações, inclusive, de ameaça pode ser decretada. Em situação, inclusive, de descumprimento de medida protetiva pode ser decretada, quanto mais se for uma situação de estupro, de tentativa de feminicídio ou mesmo no feminicídio. O querido Nildo Monteiro, lá do SBT de Conceição do Araguaia, está mandando um abraço e dizendo da alegria que teve quando o senhor participou dos projetos dos programas de rádio que ele comandava por lá. Meu abraço para o Nildo Monteiro. Nildo, um grande abraço. Saiba que o nosso programa A Voz da Cidadania vai fazer em 15 de março de 2025, 30 anos. O Nildo fazia comigo A Voz da Cidadania, lá em Conceição. Meu abraço aqui para Conceição do Araguaia, da qual guardo ainda hoje dentro do meu coração, que fui promotor de lá. E quero dizer que foi um trabalho muito bonito que nós fizemos. Está tudo lá, Nildo, no nosso A Voz da Cidadania, nosso livro A Voz da Cidadania, tem toda a história, inclusive tem a foto lá do Nildo Monteiro, a gente lá nos estúdios da rádio. Eu conheço o Nildo desde os tempos em que estive no SBT, e é um queridão. É verdade que ele anda meio esquecido de mim, né? Não mandou nenhuma matéria, mas enfim, é um cara que eu gosto muito. Dr. Franklin, o que define o crime de violação do sigilo de voto e quais são as implicações legais disso? Bom, violação do sigilo de voto, que nós explicamos ainda há pouco, o eleitor, ele mesmo identifica o voto dele, e não pode, através de foto ou filmagem, ou a outra pessoa lá que está próxima identifica aquele voto. Isso aí vai ser lavrado também o TCO, porque é menor potencial ofensivo. Ele vai lá para o juizado. Claro que se ele não aceitar a proposta de transação penal, ele poderá sofrer uma denúncia do promotor eleitoral e vai responder por quebra do sigilo de voto. De que forma o crime de coação eleitoral, artigo 300, se diferencia de outros crimes eleitorais que envolvam intimidação ou violência? Infelizmente, Valdo, nós tivemos várias situações de vários prefeitos nos 144 municípios que nós temos que coagiram os seus funcionários para votar em determinado candidato. E nós tivemos também informações de que muitas dessas prefeituras, que hoje já comprometem 97% do orçamento com pagamento de funcionários, elas inflam a folha de pagamento no período eleitoral com contratação de milhares de funcionários para que naquele período trabalhem em favor daquele candidato. Quando a pessoa é eleita, agora a pessoa já foi eleita, não tem segundo turno na maioria dos municípios aqui do Pará, o que vai acontecer? Eles vão
sendo colocados para fora. E o pior, nós temos informações de que adversários políticos desses prefeitos sofrem processo administrativo para conseguir a perda do cargo. Às vezes eles passam por cima das formalidades, do contraditório, da ampla defesa, para punir o cidadão que foi adversário político dele. Mesmo aqueles que são concursados. E aí... Quer dizer, vale para muita gente, vale a pena jogar sujo mesmo. Né? Joga sujo, tem na mão a comissão lá, e ele pega e move o processo contra o cidadão, às vezes alega que o cidadão faltou o serviço. Né? Tem um cidadão que eles estão alegando lá, que só porque o cidadão... Os meios justificam os fins. Nesse grupo armado que eu te falei, que estava intimidando lá, o cidadão, para se defender, pegou de um pau, né? Pegou, literalmente, ele foi bater a foto dele com um pau na mão, né? E essa Esse ficou foto, de pau na mão. Essa foto dele, com a arma na mão, está servindo de abertura de um procedimento administrativo contra esse cidadão, porque ele estaria com uma conduta incompatível com o cargo que ele exerce. Para você ter uma ideia do que acontece. Eu, em grupos de Zap, algumas pessoas, não em todos, tá? Mas em alguns grupos, eu percebi que havia pessoas dizendo, olha, eu confirmei, tá? Apareceu lá na urna a foto do meu candidato. Eu votei e estava lá a foto do meu candidato. Ainda tem gente, e há razões para que essa gente desconfie como é que eu diria, da integralidade da urna eletrônica? Bom, ou da integridade da urna eletrônica? Eu, como promotor eleitoral, quando eu participei, eu fiquei me perguntando em relação a isso. Mas eles me trazem a urna, o que acontece? A gente pega a urna zerada, eles imprimem a zerésima para mostrar que aquela urna está zerada, e logo após a eleição, o término da eleição às 17 horas, eles imprimem outra. E aí você tem condição de bater quantidade de votos que foram registrados no caderno de votação, porque o eleitor assina lá no caderno e pega o decalque. Então, se, vamos supor, 100 eleitores votaram ali, eu não posso ter 102 votos na urna. Nem 85. E nem 85. Então, essa é a forma de apuração. Claro que eu não tenho, e até tenho condições de dizer já, daqueles 100 votos, 40 foi para o candidato A e 60 foi para o candidato B. Eu tenho condições de saber. Então, claro que a gente tem condições de verificar se há alguma irregularidade na hora em que esses votos não batem com o caderno de votação. E quando é entregue o impresso para o Ministério Público, para o juiz eleitoral e para os delegados de partido, é entregue um impresso da urna com o caderno de votação. Você, meu amigo, que vai receber o caderno de votação, você confere os votos impressos da urna, que é uma forma de você verificar se a compatibilidade aí, para tirar qualquer dúvida que as pessoas colocam sobre a urna, que conseguem emprenhar a urna. Se ele emprenhar a urna, eu vou ter condições, pelo caderno de votação, de saber que houve uma irregularidade. Doutor Franklin, é possível que um eleitor vote mais de uma vez? E se ele votar mais de uma vez, quais são as consequências jurídicas com as quais ele deva arcar, conforme o artigo 309? Olha, isso é uma coisa assim um pouco difícil, mas na eleição passada eu tive conhecimento de um cidadão que conseguiu votar mais de uma vez. E como foi isso? Foi uma pessoa lá votar, colocaram, ele assinou no local de outra pessoa e o voto dele não foi computado. E aí o cidadão foi, sabendo disso, votou no lugar dele, dessa pessoa, parece que pela manhã, depois foi à tarde e votou em nome dele mesmo.
Isso aconteceu na eleição passada. A gente tem conhecimento disso. E, claro, se isso é apurado, se acontece, se é apurado, essa pessoa vai ser presa. Quer dizer que houve candidato eleito ou possivelmente eleito beneficiado por uma falcatrua? Não, por um eleitor, por uma zona manobra eleitoral, um eleitor, isso é raro. Mas isso, se aconteceu numa zona eleitoral, não pode ter acontecido no Brasil inteiro? Pode, mas é preciso provar, né? Então é preciso a urna eletrônica ela não é absolutamente confiável, não, rigorosamente não confiável. Não foi a culpa da urna, foi culpa do mesário. Porque na hora em que, vou dar um exemplo, o João foi lá votar no lugar dele, João. Chegou lá, ele assinou no nome do Carlos. E votou, supostamente, como se fosse Carlos. E aí o Pedro chegou depois, votou no lugar do João. O voto impresso, ele não impediria esse tipo de manobra? Não, porque aí foi uma questão do mesário ter permitido ele votar 2 vezes. E não poderia. O Joelso Cordeiro Xavier, doutor, queremos o fim do voto obrigatório. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu por sinal, sou partidário disso. Eu sou partidário de 2 coisas aqui, tá? Primeiro, voto facultativo, como é em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, deveria ser voto facultativo. Segundo, acho que nós teríamos que abrir para que nós tivéssemos candidatos representantes do Ministério Público, candidatos representantes do Poder Judiciário, porque hoje, por exemplo, essas carreiras jurídicas não têm representação política no Congresso Nacional. E os reveses que o Ministério Público tem sofrido, o Ministério Público, o Poder Judiciário tem sofrido, é justamente porque não tem essa representação. Então, o Ministério Público... Ora, se o Éder Mauro pode ser candidato como delegado de polícia à Prefeitura de Belém, por que eu não posso ter um promotor candidato? Por que eu não posso ter um promotor candidato? Então, você tirar a capacidade de um representante do Ministério Público qualificado de exercer uma candidatura, você está prejudicando o povo. Mas é só para o executivo que o promotor não pode? Não, ele não pode. O Moro foi eleito mas senador. O Moro saiu. Ele teve que se desincompatibilizar. Teve que se desincompatibilizar. Tá. Né? E alguns colegas, por exemplo, em São Paulo, nós tivemos uma colega promotora que pediu exoneração do Ministério Público para ser candidata e não conseguiu se eleger. Né? Se, por exemplo, tivesse que ser candidato, eu teria que sair, perder o meu emprego. E hoje quem me mantém é o meu emprego. Por exemplo, o radialista ele se desincompatibiliza, como outros profissionais. E volta. Quando termina o processo eleitoral, ele volta. Ele só se desincompatibilizou, ele se licenciou do cargo. Você ter que pedir para deixar a função que você exerce. Porque hoje o Ministério Público não pode. Eu não posso ser filiado a partido político, não posso. Eu não posso ter empresa, eu não posso. Eu não posso ser consultor jurídico, eu não posso. Então são situações que impedem o Ministério Público de se candidatar. Por outro lado, por exemplo, eu coloco minha mão no fogo pelo doutor Franklin Lobato, mas não coloco a minha mão no fogo por qualquer promotor. Nós teríamos também, com a prerrogativa de abertura para o Ministério Público, nós poderíamos ter gente muito mais salomonicamente preparada para nos assaltar, como para nos defender, que seria o seu caso, mas também para nos assaltar, porque, até prova o contrário, todos esses candidatos são pessoas de bem. Eu acho que a gente tem que caminhar para uma expansão dessas candidaturas, para uma candidatura, de repente, se permitir candidatura avulsa, sem partido. Olha o que tem olha o que tem de gente boa no STF, na alta corte. Eu acho que justamente, eu até escrevi isso também lá no doutorado, que quando você condiciona a indicação de um ministro de um STF, ou de um STJ, ou de um Tribunal de Contas a uma influência política com indicação do presidente da República
e passando pelo Senado, você acaba vinculando, de alguma forma, indiretamente, Sim. aquele ministro. Infelizmente, é verdade. E o que nós não podemos permitir é que nem as cortes superiores, nenhuma corte, decida politicamente, porque eles não estão lá para decidir politicamente, eles estão lá para decidir juridicamente. E quando a política se infiltra nas próprias decisões do Poder Judiciário, nós estamos violando Tá tudo errado. a repartição de Montesquieu, porque independência e harmonia entre os poderes significa não ingerência do poder executivo, do poder legislativo sobre o judiciário. Na hora em que as decisões do Supremo, do STJ ou de qualquer tribunal forem pautadas pela pauta política, aí você também está violando a democracia. O Estado democrático de direito. Esse lema de igualdade dos poderes entre eles e de independência entre eles, isso hoje é balela. É balela, não existe, pelo menos na prática não se percebe isso, é o que o amigo acabou de dizer, é a judicialização da política e a politização das decisões judiciais. Exatamente. Politização das decisões judiciais. Lamentável. Agora, pois não, pode falar, pode completar. Nós não estamos aqui para criticar A e B, eu estou falando em tese como um estudioso de que não pode haver esse tipo de influência. Na hora em que há esse tipo de influência, quem perde é você, meu amigo. Como é que deveria ser a composição, por exemplo, de uma Suprema Corte? Deveria ser através do povo elegendo os ministros? Deveria existir uma espécie de concurso, de vestibular? Porque todos estão prontos como juízes, como magistrados. Mas uma espécie de provão da OAB, por exemplo, para colocar esses caras lá? Não. Primeiro, um juiz ele tem que ser, hoje, você tem que estudar 5 anos curso de Direito, depois tem que passar mais 3 anos no exercício de uma função que vale credenciar a ter atividade de 3 anos para se candidatar. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça passa uma prova para esses juízes antes deles poderem se concorrer mesmo no concurso de juiz. Então, eu diria que, na minha opinião, nós poderíamos manter esse quadro do judiciário independentemente de indicações do Poder Executivo. Pois é, e qual seria a forma de aprovação? O próprio juiz que começa como juiz do interior, substituto, e depois vai para comarcas pequenas, como São Sebastião, e depois ele vem para comarcas um pouco maiores, como Marabá, Santarém, e depois ele vem para Belém, o passo seguinte seria ele ir para o Tribunal de Justiça do Estado, né? Por um sistema que poderia ser um sistema por antiguidade. Quer dizer, ser uma promoção hierárquica. Isso, ele vai galgando. Então, do Tribunal de Justiça do Estado, ele iria, por exemplo, para o STJ, e depois do STJ iria para o Supremo. Sem dependência nenhuma de indicação, política, de apadrinhamento. Porque é muito prejudicial para o Estado, eu falo Estado, Prefeitura, Estado e União, quando um prefeito, um governador ou um presidente interfere nos órgãos do governo. Exemplo, interferência no Poder Judiciário, interferência no Ministério Público, interferência na Defensoria Pública, interferência PGR. No Tribunal de Contas, interferência... A PGE, ela em si já advoga para o Estado, né? Ela está ali para defender os interesses do Estado. Quando isso acontece, você tira o mecanismo de pesos e contrapesos que existem entre os poderes. Ora, se eu quero ter um Estado democrático de direito, eu não posso permitir personificar em uma só pessoa aquele poder absoluto, porque senão não vamos ter mais a república, nós vamos ter que voltar e ter a monarquia, o império.
O doutor Franklin Lobato, para encerrar aqui, em que situações ocorre o crime de majoração de preços nas eleições, conforme o artigo 303 do Código Eleitoral? Infelizmente, nós temos situações de gêneros alimentícios que são vendidos com sobrepreço em determinados municípios. Isso acontece muito. Mas ainda mais quando há essa demanda, né? Municípios pequenos em que eu vou ter aquela situação do transporte gratuito, em que eu sei que a prefeitura está fornecendo aquela alimentação, aquele comerciante, ele eleva o preço, porque excepcionalmente naquele dia da eleição tem a demanda. Lembrando que no dia da eleição o transporte é gratuito, isso é lei. Lembrando que, até ia contar uma história interessante. Pode contar, por favor. Que o juiz lá de Moaná, que agora está em São Sebastião, me contou. Nós tivemos um episódio, e ele me contou em Moaná, de que o cidadão, insatisfeito, porque na sessão eleitoral o candidato dele ia perder, o próprio mesário pegou a urna e fugiu com a urna. Muito bem. Aí, bacana. Tava lá mesário, desgraçado. Fugiu com a urna e o juiz lá em Moaná esperando a urna chegar. E cadê a urna? E cadê a urna aí? Doutor, o fulano fugiu com a urna. Chama a Polícia Federal, mandaram a Polícia Federal ir atrás dele, olha. Aí prenderam o cidadão, lógico, que ele não pode fazer isso. Mas o que eu quero te dizer... a culpa é da urna, não, a culpa é do mesário. A culpa é do mesário. Fugiu com a urna, essa para mim... insólita. Aí era uma eleição muito acirrada e com a chegada... Mas foi agora isso? Não, isso foi na eleição municipal passada, não foi São nessa. Sebastião. Em Moaná. Tu tens parentes lá, não foi um parente teu, mesário, que fugiu com a urna, não, Cristiano? Não. Foi em Moaná, não foi em São Sebastião? Foi em Moaná. E aí trouxeram a urna, computaram os votos da urna e o candidato que estava perdendo acabou ganhando por conta da urna. Foi essa história. Égua da história, meu. Tá bom. Doutor, tá ótimo. Doutor Franklin Lobato, muito obrigado mais uma vez por jogar luz sobre situações que a gente desconhecia e que o eleitor que nos acompanha, que ele tenha aproveitado bastante essa conversa para ficar melhor inteirado sobre como agir, sobre como proceder, para não se deixar cair em armadilhas, que tem muitas aí espalhadas durante todo esse processo. Queria só fazer minhas considerações finais. Primeiro, te agradecer, Valdo Souza, de todo o coração. Que isso, você sabe do meu carinho, meu respeito por você. Dizer você, eleitor, tenha muito cuidado na hora de escolher o seu candidato. Qualquer irregularidade, bata foto, filme. Tem um nosso sistema aí, o Pardal. Você pode jogar no Pardal, baixa o aplicativo, coloque lá no Pardal, que essa denúncia vai ser recebida por nós lá no Ministério Público e o Ministério Público vai processar aquele infrator. Não se deixe enganar. Mesmo a questão dos crimes de menor potencial ofensivo, se eu tiver uma grande quantidade de provas contra aquele candidato que está se utilizando do poder político e econômico para vencer aquela eleição, temos condições de mover uma ação contra ele de investigação judicial eleitoral e esse candidato pode responder, e já temos muitas decisões no Brasil para que ele não possa exercer aquele mandato, não possa ser diplomado. Vamos lutar pela nossa democracia e pelo nosso Estado democrático de direito. Como baixar esse aplicativo? No Play Store? Você pode baixar tanto o Android quanto o Apple. iOS? Baixa o iOS, baixa tranquilo. Você tem o Pardal lá, bata a foto, filme, mande a sua denúncia que vai chegar lá na Justiça Eleitoral. Muito obrigado mais uma vez, um bom trabalho no segundo turno e já sabe que nós estamos sempre à disposição de todo esse saber jurídico que lhe é inerente. Obrigado, doutor Franklin Lobato. Valeu. Estamos finalizando o Mix Atualidade de amanhã, vamos falar de novo de eleições. Só que amanhã nós teremos o querido doutor Edir Veiga, que vai fazer um balanço ainda do primeiro turno. Por que que o Edmilson, o prefeito, com a máquina pública, foi naufragado quando queria ser sufragado? Fazer um trocadilho aqui. Enfim, vamos procurar saber o que aconteceu e prospectar o segundo.